aí, galera, voltamos aqui para o nosso oitavo, penúltimo vídeo da série Como Passar no Vestibular. Mais uma vez, você já me conhece, eu sou o Gustavo do Personal Vestibulares, sócio-professor. Esse é o Loic, professor e coach dos alunos de medicina. Vestibulandos de medicina, né? Vestibulandos alunos, certo? Não são alunos de medicina ainda. São vestibulandos. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre treinamento, provas, simulados e avaliação do seu desempenho, ok? Beleza, então falando de simulado, galera, lembra quando a gente fez no vídeo introdutório, aquele efeitinho visual bem ruim lá para falar quantos e quais simulados vocês têm que fazer? Então vamos falar sobre isso. Quais provas vocês têm que prestar para o vestibular? Quem vai decidir isso vão ser vocês, certo? Então, primeira coisa que vocês têm que saber é que cada prova tem um perfil diferente e você vai se adequar a algum tipo de perfil de prova específico. Isso não significa que a FUVEST é mais difícil, que o Enem é mais fácil, que a Unesp é isso, que a Unicamp é aquilo. Não tem nada a ver. Cada prova tem um perfil, ou seja, para vocês terem uma ideia, o Enem é uma prova que tem mais texto, muito mais texto. Então, é uma prova que existe mais leitura, mais atenção e, para certas pessoas, um desgaste maior. Já a FUVEST é uma prova mais conteudista, ou seja, é uma prova que ela quer o conteúdo simples e direto. Então, você não vai gastar tempo interpretando e você vai ter que gastar mais tempo, digamos, lembrando do conteúdo. Nesse sentido, vocês precisam escolher a prova que vocês vão prestar. Como vocês vão fazer isso? Bom, ao longo do ano vocês vão fazer vários simulados que vão te indicar qual prova é melhor para você. Com esse parâmetro você vai somar outro parâmetro, que é qual? Por que eu vou prestar tal faculdade? O que tem naquela faculdade que eu quero? Ela é muito bem conceituada. Tá, mas e daí? Como é que é o método de ensino dela? É o tradicional? Ou o professor explicando, o aluno sentado? Ou é o PBL? Entendeu? Vocês têm que ter tudo isso em mente na hora de escolher quais vestibulares vocês vão prestar. Beleza? E no sentido do simulado, quais simulados vão fazer? Bom, isso vai estar no planejamento anual que a gente já discutiu na agenda, no planejamento, enfim, nos vídeos anteriores. Mas os simulados, eles são muito importantes para você treinar ao longo do ano como é que vai estar o seu desempenho na prova de verdade, na situação de verdade, certo? Isso, e assim, você tem que ver também que se você tiver um cursinho tradicional, às vezes você vai prestar, sei lá, uma CAF, né, sei lá, você quer uma FAMEMA. Então, será que o vestibular, o seu simulado ao longo do ano está te treinando para isso? Então, eventualmente, vocês têm que avaliar quando não seguir totalmente o cronograma de simulados do cursinho tradicional. Se fosse um planejamento individual só para você, e aí sim você encaixaria os simulados específicos do que você quer, tudo bem. Se você está seguindo um planejamento pronto com um cronograma de simulados, que às vezes não é o ideal do curso que você quer prestar, você eventualmente tem que não seguir o cronograma e substituir um simulado de um curso, né, de uma faculdade, por outro. Então isso é importante também vocês não esquecerem disso. De treinar para uma FUVEST se você não quer USP, não adianta, certo? Exato. Né? Então é importante também saber quando não seguir, né, e saber... quantos... então meu foco é A e B, esse é C. Então eu vou fazer 3 desse, 2 desse, isso foi para o seu planejamento. E aí você vê se o cursinho o cronograma do cursinho tem a ver com o seu, entendeu? E outro, o vestibular e o simulado não são provas tranquilas de você fazer, são provas desgastantes, tomam um tempo enorme, né? Então, você tem que ver se, de acordo com o seu perfil, com o quanto você vai estar desgastado e tudo mais, se fazer esse simulado todo final de semana vai ser benéfico para você treinar ou vai ser maléfico porque você vai estar desgastado e precisa descansar. Então, certas vezes é preciso você adequar o planejamento do seu cursinho, se for um cursinho padrão, ao seu perfil. Então, falar assim, eu não vou prestar o simulado da Unicamp porque eu não quero prestar Unicamp, não tem nada a ver com o meu perfil e eu estou super desgastado e preciso descansar. Ponto. E aí assim, Loic, aí o aluno vira e fala, o vestibulando, né? Como que eu sei se minha nota tá boa ou não? Isso é muito simples de resolver. Você compara com os aprovados do seu curso. Até a FUVEST mostra, às vezes não é nota de corte, tá? É a nota necessária para aprovação, certo? Algumas faculdades, principalmente as particulares, não dão essa informação. Mas é possível a gente estimar e aí calcular, ou seja, e a sua nota ser boa, você tem que comparar tanto com os aprovados no curso que você quer, quanto com você, da onde você estava e quanto você evoluiu. Não estou sendo... Tudo bem, às vezes você não está no nível de ser aprovado, mas você já evoluiu
sei lá, você estava com um aproveitamento dobro do que estava há 3 meses. Então, isso também é o indicador, talvez esse seja o principal indicador, a sua evolução em relação a você mesmo, tá? E aí chegar na nota de aprovação é uma questão de tempo, né? De seguir o planejamento e o tempo que vai demorar. O importante é você comparar com você mesmo. E aí a gente fez lá nos vídeos anteriores uma curva lá que compara a sua meta com o seu planejamento. Aquilo também é legal. Você pode ir lá criar uma meta e ver se está seguindo ao longo do ano, certo? E é importante lembrar isso também porque a sua nota do simulado, ela vai ser comparada, que nem o Gustavo falou, como fator principal com o seu eu antigo, ou seja, com a sua nota antiga. E o que eu quero pontuar aqui é que normalmente a evolução no começo ela é mais expressiva, digamos assim. Então você vai evoluir em pontos e acertos muito mais rápido no começo do que no final. Ou seja, quando você estiver chegando perto da nota de corte que você precisa tirar para passar no seu curso, você vai estar galgando pontos no simulado, no vestibular, muito mais devagar no começo. E é normal isso, não tem problema. Contanto que a evolução continue, mesmo que pequena, isso é completamente normal. Se parou de evoluir, volta lá no nosso vídeo de autocrítica e proatividade e disciplina para ver se você está cometendo alguns daqueles deslizes que a gente mencionou. Exato. Tá bom? Agora a gente quer falar uma coisa importante que é sobre estratégia de prova, tempo de prova. Os cursinhos não treinam isso individualmente, né? A gente treina aqui, mas você consegue treinar sozinho. Qual é o seu perfil de fazer prova? Demora muito ou demora pouco? Fica até o último minuto e às vezes não consegue fazer tudo e tem que chutar, ou às vezes acaba a prova muito rápido. Então, se você está demorando muito, você pode estar revisando demais, tá? Esse é o meu caso. Sempre foi meu caso. Então, às vezes você fica inseguro, medo de errar, né? Às vezes você fica entre duas alternativas, você sabe o que eu estou dizendo. Não adianta você ficar mais 1 hora ali, porque você não sabe qual das duas é. Então, você está jogando tempo fora. Isso faz uma pessoa atrasar demais e perder tempo de prova. Uma questão que lá na frente você ia fazer, você vai deixar de fazer porque você está enrolando nessa. Por que enrolando? Porque você está entre duas. Não adianta você ficar ali, né? Então você tem medo de errar e fica inseguro. Essa insegurança, não posso errar, isso atrasa. Isso normalmente é o perfil de quem demora demais. Uhum. Quem demora de menos? Tem uma moçada que é meio extrema, quer se livrar da prova, né? Aí eu vou embora, eu vou acabar, vou fazer, acabar, tá suave, fiz, vou embora. Que nem a gente falou, a prova é muito desgastante, né? Chega uma hora no final da prova que você fala, não aguento mais, quero ir embora. Mas pensa, você vai aguentar mais o quê? 1 hora, meia hora, 15 minutos para uma prova que vai decidir provavelmente o seu futuro nos próximos poucos anos, entendeu? Então não é uma decisão muito... É uma decisão meio impulsiva e não é uma decisão muito boa de ser tomada no calor do momento. Então... tenha calma nesse momento. Muito importante que você tenha calma, apesar de ser uma situação muito delicada, né? Hoje em dia não pode, né? Mas a gente brinca que a gente vai bater no aluno se ele sair antes de 1 hora. Ele não... vou acabei. Não tem essa acabei, você tava com acabei, entendeu? Então, esse perfil que costuma o quê? Não reler as questões. Às vezes, essa não é... Você nem terminou de ler a alternativa. Se você tá faltando pouco tempo, tudo bem, mas... E essa estratégia como hábito... vai te fazer errar questões que você sabe. Sabe quando você depois olha, puta, eu sabia e errei. O ideal é que mesmo que você acabe a prova 5 minutos antes, 10, 15, 20 minutos antes, fica até o final da prova. Você tem aquele tempo, usa aquele tempo a seu favor. É um saco reler? É um saco reler. Mas se isso pode trazer algum benefício, por que você não está fazendo isso? Entendeu? Então, beleza. Agora eu já sei que eu sou do perfil demorado ou do perfil muito rápido. O que eu faço? Estratégia de prova. Treina a estratégia de prova. Como que eu faço isso? Muitos alunos não fazem e faz uma diferença enorme, tá? Primeiro, qual vai ser a ordem de questões? Eu vou começar pelo que eu tenho dificuldade, pelo que cansa mais, ou pelo que eu tenho mais facilidade, pelo que vai mais rápido. Então vai ser exatas? Em qual ordem? Eu vou dar uma lida em tudo depois. Tem 1000 formas de estratégia, então elas fazem toda a diferença. Para mim não funcionava dar uma olhada em tudo, eu tinha que ir fazendo numa determinada ordem certinho, metódico. Para algumas pessoas funcionam. Como é que você vai saber qual que é o melhor para você? Testando diferentes formas de fazer. E aí é fundamental o controle de tempo. Você precisa fazer a prova sabendo se você está atrasado ou adiantado
para estar naquela questão. E a estratégia de prova não é um negócio que você vai pensar, vai bolar e vai estar pronta. Não é assim. Você vai ter que ir moldando ela ao longo do ano nos simulados até você polir ela o suficiente para ela estar pronta, que você sabe que no dia da prova você vai conseguir fazer ela. Não é um negócio tão simples assim, galera. E você não vai resolver uma questão de log em 2 minutos. Né? Você não vai resolver matemática teste tão rápido, só se for muito fácil. Então, mas você pode resolver uma questão, às vezes, de português, talvez uma de geografia, que está ali o conteúdo que você sabe. Então, quanto tempo para cada questão de cada matéria? Então, a gente tem uma média que normalmente a gente diz, a maioria dos vestibulantes sabe isso, que você deve gastar uns 3 minutos por questão, né? Em média. Em média, certo? Só que de todas as estratégias de prova que o Gustavo falou, que existem N estratégias de provas, existe um certo esqueleto das estratégias de provas que vocês têm que pelo menos levar em conta na hora de montar de vocês, que é o quê? Aquela questão de log misturada com PA e PG muito difícil de matemática, que você vai demorar uns 5, 6, 7, 10 minutos para fazer, ela vale mesmo tanto que aquela questão de geografia que você só tem que marcar, sei lá, o nome do país, entendeu? As duas valem o mesmo tanto. Então por que você vai gastar mais tempo em uma, sendo que se você gastasse os 10 minutos que você gastaria nessa, você conseguiria fazer 2 questões fáceis? Consegue perceber que não tem uma lógica muito correta de você gastar muito tempo em uma questão? Então, o lance é o seguinte, quando eu falo do esqueleto... Aí é muito tempo a mais. Se precisa de 10 minutos dessa de matemática, você tem que gastar os que precisa e ter tempo de fazer a geografia. O que o Loic está falando é para você não deixar de fazer 2 questões rápidas e ficar gastando tempo numa outra que ou você não sabe ou é demorada. O conceito tem várias questões nas provas que já são de vocês. Essas questões são suas, ou seja, você só tem que ir nela, ler e gabaritar, porque você sabe a resposta. O que é inadmissível é você terminar o tempo de prova e você não ter tido o tempo de ler e fazer aquelas questões que seriam um ponto fácil, que você já saberia fazer. Então, como que é o esqueleto de prova? Você primeiro vai dar uma passada na prova, fazendo só as questões fáceis. O que são questões fáceis? Questões que são relativamente médias e pequenas, que você vai ler, tem que pensar pouco, fazer pouca conta e você já acha o resultado em menos de 3 minutos, com certeza. Depois que você fizer as questões fáceis, que valem o mesmo tanto que as questões médias e difíceis, você vai fazer uma segunda releitura da prova fazendo as questões médias e difíceis, que são o quê? Aquelas questões que você tem que brigar um pouquinho mais com elas, pensar um pouco mais, tentar lembrar, fazer umas contas, tal. Aquelas questões que vão demorar 3 minutos ou talvez até um pouco mais. E se der tempo no final da prova, você vai ter aquela última releitura da prova para fazer aquelas questões que você não faz a menor ideia de onde veio, do que se trata e por que elas estão ali, mas que você pode tentar ler, entender, chutar alguma coisa. O que é inadmissível é você ter gastado tempo nas questões difíceis e não ter feito ou nem não ter lido e ter chutado as questões fáceis. Isso não pode acontecer na sua prova. Treinando estratégia de prova, nunca você pode deixar de fazer questões. Ponto final. Tá bom? Aí, por exemplo, fiz a estratégia do Loic aqui, não funcionou. O que é que eu faço? Eu usava uma estratégia, já mudei um pouco. Talvez seja mais exceção dos alunos, mas é o seguinte, não vou fazer tudo, porque eu gasto muito tempo para ler. O que é pessoa demorada, até ela descobrir se a questão é fácil, ela já gastou um tempo, cara, é difícil, eu vou para a próxima. Né? Então não valeu a pena ter gastado aquele tempo. Então o que eu fazia? Selecionava, vou fazer matemática, são 5 minutos por questão. Depois eu vou fazer português, intercalava, depois física, depois história, intercalava exatas e humanas, enfim. Isso são exemplos, tá? Não existe só essas 2 formas de fazer. O importante é que seja dessa forma, ou dessa forma que eu tô falando, ou da sua forma, ou de uma outra forma que você vai treinar e vai funcionar mais, marcar o tempo é fundamental e saber seguir a estratégia. Então, nesse caso que eu dei, nesse exemplo que eu dei, se a prova começou a 1, eu vou fazer primeiro as 20 de matemática, sei lá, 10 de matemática, 5 minutos, a 1h50 eu tenho que ter feito 10 testes de matemática. E a gente não precisa nem falar, né? Leva o relógio na prova, né? Então, e outra, eu sempre sabia, tô devendo, tô atrasado 2 minutos, adiantado 3 minutos. Essa estratégia vai fazer com que você, no máximo, chute 1 ou 2. Porque você está sempre sabendo. Se não, chega lá depois de 2 horas de prova, você vê que você está atrasado meia hora. É importante lembrar também que existem certos modelos de prova, como, por exemplo, se eu não me engano, do Einstein, que são um modelo de prova muito apertado, ou seja, é um modelo de prova que você é realmente corrido. Então, é importante que a estratégia de prova também, ela se adeque ao tipo de prova, certo? Sobre o que eu falei do relógio, a maioria dos vestibulares hoje usa o relógio da lousa, né? Que é quando o fiscal vai marcando de 15 em 15 minutos, meia hora.
Isso até certo ponto é bom porque te abstém da responsabilidade de levar um relógio, mas eu recomendo que você sempre leve um relógio, até porque você está dependendo do fiscal lembrar de marcar a hora a cada meia hora, e a gente sabe que muitas vezes pode acontecer, ele é um ser humano, de ele esquecer ou errar e tirar 1 hora de uma vez e você falar, caramba, para onde foi meu tempo? Então, é sempre bom levar um relógio de ponteiro e ter por garantia lá, se ele mandar você guardar, você guarda. Então, assim, resumindo, você precisa de treinar sua estratégia de prova, que envolve a ordem das questões, o tempo que você gasta em cada questão. Nisso, você tem que saber que horas você tem que ter feito, quantas questões. E aí, por último, você deve treinar a sua rotina. Porque se você vai fazer uma prova muito importante à tarde, faça um simulado à tarde, no mesmo horário. Inclusive para treinar isso, se a 1h50 você tem que ter acabado às 10 de matemática, depois de você fazer 1, 2, 3, 5 simulados, você acostuma inclusive com o período, ou seja, à tarde, à 1 da tarde, você vai se acostumar em fazer em determinada velocidade as questões de matemática. 1, 2, 3, 4 vezes. E aí você já definiu sua estratégia, você está treinando a estratégia. Tanto na marcação de tempo, na ordem das questões, na sequência das disciplinas e, por último, na rotina que você vai ter no dia da prova, tá? Faz diferença se sua prova vai ser à tarde, você fazer um simulado de manhã. Exatamente. É bom que você faça à tarde. E fazer simulado também não é só treinar a prova, né? Você tem que treinar como vai ser aquele dia para você. Por exemplo, se as provas normalmente são no horário do almoço. Então, se os simulados que você está prestando no horário do almoço, tenta adotar um ritual, o mesmo ritual que você vai usar no dia da prova. Então, acordar no mesmo horário, eu vou comer o quê? O que eu vou levar para comer? Quanto tempo antes eu vou comer? Eu vou no banheiro, vou levar água. Você não vai estudar de manhã, porque exatamente. no dia da prova você já não ia estudar de manhã, exatamente. Certo? Então é bom você ter todo esse ritual já esquematizado para não ser, o dia da prova não ser nenhuma surpresa. Isso vai fazer com que você, no dia da prova, coloque menos pressão sobre você, porque o seu corpo e você vai interpretar aquilo como mais um dia que você já passou por dias como aquele, entendeu? Isso, exatamente. E por último, a sua postura mental também você vai treinar, o seu estado de ânimo. De novo, né? Eu sou o chato que essa conversa é importante. Então assim, você vai para a prova confiante, né? Já estudei, não tem medo, eu não estudei aquilo, meu Deus. Então pro simulado você também vai treinar essa postura. O que eu estudei foi o suficiente, o que eu sabia eu já estudei, entendeu? Tá na mão de Deus, eu vou fazer o que der. Ou seja, entra em campo e joga. Aquela hora é hora de você estar na postura de daqui pra frente eu tenho que acertar tudo que eu sei e de repente alguma coisa que eu não sei também. É importante você ter essa maturidade que você vai treinar no simulado, que é saber lidar com a prova de acordo com as porradas que ela vai te dar, porque é muito comum você começar a fazer uma prova e você fala, questão número 1, putz, essa aqui eu não sei, questão número 2, também não sei, 3, tá difícil, você fala, caramba, na terceira questão você já tá surtando, sendo que tem mais 87 questões, então o simulado também vai treinar essa maturidade, entendeu? Você saber lidar emocionalmente com a prova. E é preciso lembrar uma coisa também, a prova fácil vai ter uma nota de corte mais alta. E a prova difícil vai ter uma nota de corte mais baixa. Então, se você achar a prova difícil, todo mundo vai achar difícil. Se você achar a prova fácil, todo mundo também vai achar fácil. Isso aí. Então, tenta lembrar disso na hora, entendeu? Tenta não surtar e achar que é só uma coisa que está acontecendo com você. Todos os vestibulandos estão passando pela mesma coisa. Claro que de maneiras diferentes. E o simulado serve para treinar isso. Exatamente. Então vai para cima, briga com a prova, não interessa. Vai e não assim, o que a gente está dizendo é, não deixa qualquer estado emocional te afetar. Você está treinado, você já estudou, você fez tudo que você deveria ter feito. Então já está pronto, é a hora da prova. E todo esse contexto é o contexto que você tem que simular dentro da sua cabeça em todos os simulados, tá? Para que esse simulado realmente esteja simulando o máximo possível. A gente correu um pouquinho, mas acho que a gente falou, né? Tudo que a gente precisava. Qualquer dúvida, a gente faz um outro vídeo, a gente conversa mais a respeito aí, manda seus comentários. Valeu, um abraço, tchau!